Existem duas palavras que fazem qualquer mulher te desejar, e não tem nada a ver com elogios, manipulação ou joguinhos. A maioria dos homens nunca entendeu o poder que elas carregam, e por isso perde o respeito e o interesse das mulheres sem nem perceber. Essas palavras revelam o segredo estoico da atração, o código silencioso que separa os homens comuns dos homens irresistíveis. Assiste até o fim, e eu vou te mostrar como usá-las para despertar desejo real. A maioria dos homens vive tentando decifrar o que realmente desperta o desejo de uma mulher, e quase todos erram. Passam anos acreditando que são as palavras doces, o físico ou a quantidade de atenção que oferecem. Tentam agradar, explicar, justificar e, no fim, perdem o respeito e a atração. Porque o desejo feminino não nasce daquilo que o homem entrega facilmente, mas daquilo que ele é capaz de controlar dentro de si. É aí que começa o verdadeiro jogo, e a maioria nem sabe que está jogando. O homem comum fala demais, reage demais e demonstra demais. Ele acha que demonstrar interesse é sinônimo de conquistar. Mas o que ele realmente faz é mostrar necessidade, e a necessidade é o oposto da atração. Uma mulher pode gostar de ser admirada, mas nunca deseja quem se ajoelha emocionalmente diante dela. O que a atrai, o que a faz sentir algo, é perceber que está diante de alguém que não precisa provar nada. Alguém que transmite presença, decisão e autocontrole. Esse é o ponto que separa os homens que geram desejo daqueles que geram pena. O primeiro tem silêncio, o segundo tem ansiedade. O primeiro observa, o segundo explica. O primeiro se conhece, o segundo se perde tentando ser o que acha que ela quer. A diferença é sutil, mas devastadora, porque o olhar de uma mulher muda completamente quando percebe que está diante de um homem centrado, que não se abala, que sabe exatamente quem é. O verdadeiro poder masculino vem da energia emocional que o homem transmite. E essa energia só aparece quando ele não está tentando agradar, mas liderar o próprio destino. É o tipo de força que você não precisa anunciar. Ela é sentida. É aquela sensação de segurança que uma mulher não explica, mas reconhece instantaneamente. Por isso, o primeiro passo para despertar o desejo de uma mulher não está em fazer algo por ela. Está em se dominar. Está em ser o homem que decide o ritmo, o tom e o momento. Quando você entende isso, o jogo muda completamente. Você para de tentar impressionar e começa a impor presença. E o mais interessante é que existem duas palavras que representam perfeitamente esse poder. Duas palavras que, quando ditas da forma certa, despertam o instinto feminino mais profundo. E é sobre essas duas palavras que vamos falar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção. O livro digital, A Psicologia da Sedução, vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Existem duas palavras que mudam completamente a forma como uma mulher te enxerga. Elas não são românticas, não são doces e não soam como uma cantada. São simples, diretas e carregadas de uma energia que a maioria dos homens perdeu. Eu decido. Essas duas palavras representam algo que as mulheres raramente encontram hoje. Um homem que sabe o que quer. Um homem que não pede permissão para existir, que não busca validação, que não teme o silêncio nem o olhar de reprovação. Quando um homem diz "eu decido", ele não está impondo poder sobre ela. Está revelando que possui poder sobre si mesmo. A mente feminina, no fundo, é guiada por um instinto antigo. Ela deseja sentir-se segura perto de alguém que possa conduzir. Não controlar, mas liderar. E o que mais fascina uma mulher não é a força bruta, é a clareza. O homem que diz "eu decido" transmite uma certeza silenciosa. Ele não precisa de muito para ser ouvido. Sua voz é firme, pausada, sem pressa, porque vem de alguém que não depende da resposta dela para agir. Essa confiança cria um magnetismo quase impossível de resistir.
A psicologia evolutiva explica isso muito bem. O cérebro feminino busca sinais de estabilidade e domínio. Segundo o psicólogo David Buss, as mulheres são naturalmente atraídas por homens que exibem competência, segurança e poder emocional. Não é arrogância, é estrutura. É a diferença entre o homem que espera ser escolhido e o homem que se escolhe primeiro. Eu decido não é uma frase de controle, é uma declaração de identidade. O problema é que a maioria dos homens tem medo de dizer isso. Medo de parecer autoritário, medo de perder, medo de ser rejeitado. E quanto mais medo um homem demonstra, mais ele perde o poder invisível da atração. Porque o desejo não nasce do homem que se adapta a tudo para ser aceito. Nasce do homem que mantém sua posição, mesmo quando há risco de perder. O simples ato de dizer "eu decido" com convicção mostra que você não está disputando território emocional, está apenas ocupando o seu. Quando uma mulher percebe isso, algo muda dentro dela. Ela sente que está diante de um homem diferente dos demais. Alguém que não reage a cada provocação, que não muda de opinião para agradar, que não teme o desconforto. E esse tipo de presença provoca um efeito sutil, mas poderoso. Ela começa a desejar agradar você, porque percebe que não está diante de um servo, mas de um líder. Essas duas palavras são como um espelho. Quando o homem as entende de verdade, ele para de buscar o que falta e começa a projetar o que é. Ele deixa de agir como um homem que pede amor e se transforma em alguém que inspira desejo. E é aí que a atração se torna natural. Não porque ele força, mas porque ele decide o que emana. Mas há um detalhe: não basta dizer. É preciso viver essas palavras, porque se o seu comportamento não sustenta o que sua boca diz, tudo desaba. E é exatamente por isso que o próximo ponto é tão importante. Entender o tipo de postura estoica que faz o "eu decido" se tornar realidade na mente dela. Dizer "eu decido" é poderoso, mas viver o "eu decido" é o que realmente desperta o desejo feminino. Porque o verdadeiro fascínio de uma mulher por um homem não está nas palavras, mas na coerência entre o que ele fala e o que ele demonstra quando as coisas saem do controle. E é aí que entra o comportamento estoico, o ponto onde a maioria dos homens desaba. O estoicismo ensina algo que deveria ser básico para qualquer homem moderno. Você não controla o que acontece, mas controla como reage. E a forma como você reage é o que define sua presença. Quando uma mulher percebe que suas emoções não te dominam, ela sente que está diante de alguém raro, porque o mundo está cheio de homens que explodem, se justificam, se ofendem, e faltam aqueles que permanecem calmos enquanto tudo queima ao redor. Esse tipo de calma não é indiferença, é domínio. É a capacidade de escolher o momento certo de agir, de falar e de se afastar. É entender que o silêncio pode ser mais sedutor que 1000 explicações. A mulher sente isso. Ela nota quando o homem é um caos ambulante e quando ele é uma fortaleza emocional. E quanto mais o homem demonstra estabilidade diante de tensões, mais o cérebro dela o associa à segurança e ao poder. É biológico, é ancestral. O filósofo Epicteto dizia: "O que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas." E essa frase resume o tipo de energia que diferencia um homem desejável de um homem comum. O primeiro não tenta mudar o mundo ao redor. Ele muda a si mesmo diante do mundo. E essa postura o torna magnético, porque enquanto todos reagem, ele decide. Enquanto os outros se explicam, ele observa. E é nessa observação que nasce o domínio. Pense em quantas vezes você perdeu o controle tentando ser compreendido, tentando mostrar que tinha razão, tentando provar seu valor. E o que aconteceu? Nada. Porque quanto mais um homem tenta provar que vale algo, mais ele perde o poder de ser sentido. A mulher não precisa entender racionalmente o seu valor. Ela precisa senti-lo na sua postura, no seu olhar e no seu silêncio. O comportamento estoico é uma arma invisível. Ele não brilha, não grita, não pede atenção, mas molda o ambiente inteiro.
Quando o homem permanece sereno enquanto os outros se perdem em emoções, ele se torna o centro, e o desejo nasce exatamente desse contraste, o caos ao redor e a calma dentro. A mulher sente que há algo ali que ela não domina, e é isso que a intriga, que a prende, que a faz querer entender quem você é. E não se engane, ela vai testar isso, vai provocar, vai medir seus limites, vai tentar tirar você do eixo. E é aí que você prova quem é, não reagindo com raiva, nem tentando se justificar, mas mantendo a firmeza de quem sabe que nenhuma reação emocional dela é capaz de desestabilizar o seu centro. Essa é a verdadeira essência do eu decido, quando até o seu silêncio tem mais poder do que as palavras de qualquer outro homem. E é justamente esse silêncio, essa tensão controlada, que cria o tipo de atração mais forte e duradoura. A atração que nasce do mistério e da escassez emocional. E é sobre isso que falaremos a seguir. A arte de criar desejo sem dizer uma palavra. Existe um tipo de poder que não se mostra com palavras, nem com gestos exagerados. É o poder que surge quando o homem domina o silêncio e o espaço entre as ações. A maioria fala demais, explica demais, tenta preencher cada pausa com algo, como se o silêncio fosse um inimigo. Mas é justamente nele que o desejo nasce. A mulher não deseja o que entende por completo. Ela deseja o que a intriga. E o homem que sabe se calar na hora certa se torna um mistério vivo. Quando você domina o silêncio, você cria tensão. E tensão é o coração da atração. O desejo é alimentado por essa pequena incerteza, por essa sensação de que ela não te possui totalmente. Cada pausa, cada olhar que você sustenta sem pressa, cada gesto que demonstra autoconfiança sem precisar provar nada, tudo isso ativa um instinto primitivo nela, o de querer descobrir o que há por trás da sua calma. A psicologia chama isso de escassez emocional. O que é raro desperta valor. O que é previsível morre na rotina. E a maioria dos homens perde o poder justamente porque se torna previsível demais. Responde rápido demais, se explica demais, se entrega cedo demais. A mulher perde o interesse porque o mistério desaparece. E com ele, o desejo. O homem que mantém controle emocional não é frio. Ele é estrategicamente ausente. Ele entende que o espaço cria significado. Veja, não é sobre jogar joguinhos. É sobre entender o ritmo natural da atração. Uma mulher precisa de contrastes emocionais para sentir desejo. Ela precisa sentir curiosidade, dúvida, expectativa. Quando tudo é fácil, o cérebro dela relaxa e o interesse some. É por isso que o homem estoico, aquele que não revela tudo de uma vez, é tão magnético. Ele oferece apenas o suficiente para que ela queira mais. Pense na cena de um filme em que o protagonista entra em silêncio, olha por um instante e vai embora sem dizer nada. Todos na sala o seguem com os olhos. Não foi o que ele disse, foi o que ele não disse. Essa é a mesma lógica da atração real. O homem que domina o silêncio controla o ritmo emocional do ambiente. Ele não reage à ansiedade do momento, ele a cria. E isso faz dele o centro de gravidade da situação. Essa tensão silenciosa não se compra, não se aprende em frases prontas. Ela vem da postura de quem está inteiro por dentro. Quando você não precisa preencher o espaço, quando consegue estar confortável no próprio silêncio, a mulher sente que há algo em você que ela não controla. E é justamente isso que desperta o desejo. O homem que não pode ser totalmente compreendido. O homem que mantém uma parte de si inacessível. Por isso, a verdadeira sedução não está em se mostrar, mas em se conter. A pausa certa vale mais do que 1000 palavras, e o silêncio certo vale mais do que qualquer elogio. Porque o que realmente prende uma mulher não é o homem que fala muito, é o homem que a faz pensar. E é exatamente aí que tudo se conecta. Porque quando você entende o poder do silêncio, da escassez e da presença, você se transforma em algo que nenhuma mulher ignora, o homem que decide o ritmo da relação. E é sobre isso que vamos falar no próximo ponto, o que significa ser, de fato, o homem que decide. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida,
inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu decido. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. Ser o homem que decide não é sobre dominar os outros, é sobre dominar a si mesmo. É a diferença entre o homem que vive reagindo e o homem que cria o próprio destino. Quando você entende isso, tudo muda. Porque o verdadeiro poder masculino não vem da imposição, vem da consistência. A mulher pode até se atrair por beleza, status ou dinheiro, mas o que realmente aprende é perceber que você é imutável nas suas decisões, que você não muda de rumo a cada emoção, nem se curva diante da necessidade de ser aceito. Ser o homem que decide é saber quando ficar e quando ir. É não implorar atenção, é não pedir validação, é olhar nos olhos de alguém e deixar claro, sem uma palavra, que você está ali porque quer, não porque precisa. Isso muda tudo, porque a energia de quem escolhe é completamente diferente da energia de quem espera ser escolhido. Quando você vive a partir da decisão, não importa o resultado, você sempre sai inteiro. O homem que decide é aquele que não perde o centro quando é rejeitado. Ele entende que o valor dele não está no sim ou no não de uma mulher, mas na forma como ele se mantém diante de qualquer resposta. Esse tipo de serenidade é magnético. É o que diferencia o homem que as mulheres esquecem do homem que elas lembram por anos. Porque a mulher pode não admitir, mas ela sente quando está diante de alguém que não precisa dela para se sentir completo. E é justamente isso que a faz desejar. A psicologia moderna confirma o que os antigos já sabiam. O desejo é atraído pela força emocional estável. Segundo o psiquiatra Carl Jung, a energia masculina autêntica é aquela que cria ordem em meio ao caos. E é isso que o eu decido representa. É a energia do homem que não vive buscando o que falta, mas lapidando o que já existe. Ele não mendiga amor, ele inspira respeito. Ser o homem que decide é acordar todos os dias com propósito. É entender que sua vida não é sobre provar nada a ninguém, mas sobre construir algo que vale a pena ser lembrado. Quando um homem vive assim, tudo muda ao redor. O olhar das pessoas, o tom das conversas, até o comportamento das mulheres. Elas percebem que não estão diante de um homem que joga o jogo da conquista, mas diante de alguém que define as regras sem precisar anunciá-las. E o mais poderoso é que quando você vive nessa energia, a atração acontece naturalmente, porque o desejo feminino não é sobre possuir, é sobre ser puxada para dentro do campo de um homem com direção. O eu decido é muito mais do que uma frase, é uma identidade. É o ponto em que o homem entende que, para ser desejado, ele precisa primeiro se tornar alguém digno do próprio respeito. Então, se existe um segredo estoico da atração, ele é simples. Decida. Decida o que você quer, quem você é, o que você aceita e o que você nunca mais tolerará. Quando você faz isso, a energia muda, o olhar muda, o comportamento muda, e o mundo inteiro começa a reagir à sua presença de uma forma diferente. Porque o homem que decide não implora nada, não explica nada, não tenta convencer ninguém. Ele apenas vive de um modo que ninguém consegue ignorar. E é isso que desperta o desejo, não apenas das mulheres, mas da própria vida. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like agora, se inscreve e compartilha. E se quiser fazer parte da nossa irmandade de homens que evoluem juntos, torna-te membro. Seu nome vai aparecer nas telas finais. Aqui, a missão é clara: formar homens que não reagem, decidem. E é só o começo, meus irmãos.